Bom, olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre razão e proporção, ok? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Eu vou dividir a aula em duas partes, tem a parte 1 e a parte 2, beleza? Então vamos lá. Primeira parte, razão. Grandezas diretamente proporcionais. Seja A diretamente proporcional a B. Então, como é que você procede quando um problema fala que uma grandeza é diretamente proporcional a outra? Você vem aqui e faz isso aqui, ó. Você divide as grandezas. A é diretamente proporcional a B. Isso vai me dar uma constante K de proporcionalidade, ok? Bom, em função disso, lógico, eu posso passar esse B para cá multiplicando o K, tá vendo? O B passa multiplicando o K, então A é igual a B vezes K. Bom, então dá para ver o seguinte aqui, galera. Se K é uma constante, né? Se você aumenta esse valor de B aqui, você tem que aumentar o A na mesma proporcionalidade, né? Para que a minha constante não mude de valor. Agora, professor, por que quando é diretamente proporcional a gente faz uma divisão, né? Por que a gente faz essa divisão? A gente pode explicar isso numericamente. Observe, 4 sobre 6 não é igual a 8 sobre 12? Repare bem, o que eu fiz com o 4 daqui para cá? Eu não aumentei o 4? Para preservar a desigualdade, o que eu tenho que fazer com o 6? Aumentar na mesma proporcionalidade. Por isso que quando a gente fala que grandezas são diretamente proporcionais, a gente faz uma divisão entre elas para armar o nosso probleminha, para a gente resolver determinada situação. Tá ok? Da mesma forma, ó, daqui para cá, o que eu fiz com o 4? Eu reduzi o 4, não reduzi o 4? Ó, era 4, virou 2. O que eu tenho que fazer com o 3 para manter a igualdade? Eu também tenho que reduzir o 6. Beleza? Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu faço uma divisão direta entre elas. Formo uma razão entre elas. Ok? Muito bem. E quando minhas grandezas são inversamente proporcionais, o que a gente faz? A gente divide a primeira grandeza pelo inverso da segunda, tá vendo? Eu vou pegar a grandeza A e vou dividir pelo inverso da grandeza B. É uma divisão pelo inverso, eu vou formar uma razão inversa, tá legal? E isso vai me dar uma constante K. Logicamente que isso pode se apresentar de duas formas diferentes. Divisão de frações, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Então esse B, ele vai subir para multiplicar o A. Por isso que vai ficar A vezes B igual a K. Ou eu posso passar esse menos, esse 1 sobre B, para lá multiplicando o K. Aí nós vamos ter então A igual a K dividido por B. Tudo bem? Agora presta atenção, por que então a gente vai multiplicar as grandezas quando elas são inversamente proporcionais? Vou dar valores numéricos aqui, ó. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 3, 24. O produto é o mesmo, né? O que eu fiz com o 4 daqui para cá? Eu não aumentei o 4? O que eu tenho que fazer com o 6 para aumentar a proporcionalidade? Para ficar com a mesma proporcionalidade, né? 4 vezes 6, 24. Então, se eu aumentei o 4, eu tenho que reduzir o 6 na mesma proporcionalidade. Então, aumentou o 4, reduz o 6, tá vendo? Então, por isso que são grandezas inversamente proporcionais, porque quando você aumenta uma, você tem que reduzir a outra, na mesma proporção. Do mesmo jeito, ó, o que eu fiz com 4 daqui para cá? Era 4, virou 2. Eu reduzi o 4, diminui o 4, reduzi ele à metade. O que eu tenho que fazer com o 6 para manter a proporção? Eu aumentei o 6 na mesma proporcionalidade. Então as minhas grandezas são diretamente proporcionais, eu vou fazer uma divisão direta, ok? Inversamente proporcionais, eu vou multiplicar. Então desse jeito você consegue armar vários probleminhas de proporção. Olha, pensa desse jeito.
diretamente proporcionais, faça uma divisão direta. Inversamente proporcionais, você pode pensar, por exemplo, no produto, ok? Essa é uma forma de armar. A outra é essa aqui, divisão direta e divide pelo inverso da grandeza. E isso sempre vai me dar uma constante K. Presta atenção nos exemplos que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ok. Vamos lá. Uma questão da IFSP. Para fazer uma viagem, levamos em consideração duas grandezas: velocidade do meio de transporte e tempo de viagem. Essas duas grandezas são completamente proporcionais? Não, né? Desproporcionais? Tá errado também, né? Diretamente proporcional? Vamos ver. Subitamente proporcional? Nada a ver. Inversamente proporcionais? Pode ser. Então eu já eliminaria aqui a letra A, a letra B e a letra D. Ficaria só com a letra C e E. Tranquilo? Agora vamos avaliar. Se eu estou mexendo com velocidade e tempo, tem uma fórmula na física importantíssima que você tem que gravar para qualquer tipo de prova que você vai fazer, né? Velocidade média, como é que se calcula? Velocidade é a distância dividido pelo tempo, não é isso? Eu não quero comparar a velocidade com o tempo, então eu vou passar essa velocidade para cá, esse tempo para cá, multiplicando a velocidade, tá vendo? Bom, então a distância é igual a velocidade vezes tempo. Se está multiplicando, significa dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Ok? Grandezas inversamente proporcionais. Legal? Se estivesse dividindo, era diretamente. Como está multiplicando, então a velocidade e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais. Letra E. Já fizemos a questão? Já. Agora vamos lá, deixa eu analisar para vocês da seguinte forma. Ó. Vamos supor que eu isole o T. Passo o T para cá e vou passar o V para lá agora. Qual a relação entre distância e velocidade? A distância e a velocidade são grandezas diretamente proporcionais, tá vendo? Então você consegue pensar bem rápido quando você usa exatamente essa estratégia. Se está multiplicando, inversamente proporcionais. Se está dividindo, diretamente proporcionais. Lógico que você também poderia analisar assim, olha. Por exemplo, quando eu vou fazer a comparação da distância com a velocidade, ok? Significa dizer, galera, que quando eu faço a comparação de duas grandezas, essa terceira grandeza aqui, ela vira uma constante, tá? Eu não vou mexer com ela vira uma constante, tá legal? Então, como ela é constante, se eu aumento a velocidade e o t é constante, significa dizer que a distância vai ser maior. Verifique, então, que distância e velocidade são grandezas diretamente proporcionais. Se eu quero comparar o tempo e a distância, a minha velocidade agora passa a ser a minha constante, ok? Repare, sinal de igual, aumenta a distância, aumenta o tempo. Então significa dizer que distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Então você não precisa passar multiplicando ou dividindo para descobrir se elas são direta ou inversamente proporcionais. Mas facilita muito. Tá legal? Então, dividiu, elas são diretamente proporcionais. Multiplicou, elas são inversamente proporcionais. Tranquilo? Segura aí. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Vamos lá, apagar isso aqui. Bora! As sequências de números A, menos 2, 1, 2, B e 4 são inversamente proporcionais. Lembra? Quando são inversamente proporcionais, o que eu faço? O produto dos números. Professor, eu posso fazer aquela divisão
pelo inverso da grandeza? Pode. Mas nesse caso facilita muito você fazer pelo produto. Repare, se essas grandezas são inversamente proporcionais, significa dizer que esses produtos são iguais. Ó. Então A vezes 2 é exatamente igual a menos 2 vezes B, que é exatamente igual a 1 vezes 4. Tá vendo? As grandezas são inversamente proporcionais. Eu faço o produto. Então, olha, eu quero achar o valor de A. A vezes 2, 2A. O que eu tenho conhecido aqui? 4 vezes 1, que é 4. Portanto, daqui eu vou tirar que A é igual a 2. Ok? Menos 2B, menos 2 vezes B é igual a 1 vezes 4, que é 4. Daqui eu vou tirar que B é igual a menos 2. Beleza? O que ele quer? Ele quer a soma de A com B. Então A mais B vai dar quanto? A mais B é igual a 2 mais menos 2. Isso vai dar 0. Letra D de bola. Tudo bem? Último exemplo, galera. Só para a gente fechar isso aí. Quer fazer um print? Pode fazer tranquilo. Último exemplo. Só para a gente fechar isso aqui, para não ter problema mais com exercício sobre isso. Sendo x diretamente proporcional a y e ao quadrado de z, inversamente proporcional ao cubo de w, e sendo k uma constante de proporção ou de proporcionalidade, significa dizer que, vamos lá, o que ele falou? Que x é diretamente proporcional a y e ao quadrado de z. Então, quando ele fala isso, esse x, ele passa a ser exatamente um elemento que eu destaco na questão, porque ele que está sendo comparado com as demais grandezas. Então, você vem aqui e faz isso, ó. X é o quê? Diretamente proporcional a y. Então, eu vou dividir, ó. X dividido por y. Ok? Muito bem. E x é o quê? Diretamente proporcional ao quadrado de z. Então, x é diretamente proporcional ao quadrado de z. Tá vendo? Continua a dividir o x pelo quadrado do z. Além disso, é inversamente proporcional ao cubo de w. Então, x é inversamente proporcional ao cubo de w. E isso vai me dar o quê? Uma constante k de proporcionalidade. Beleza? Ó, x diretamente proporcional a y, x diretamente proporcional ao quadrado de z e x inversamente proporcional a w ao quadrado. Isso é igual a k. Professor, eu poderia, já que é inversamente proporcional a w ao quadrado, eu poderia colocar o meu w ao cubo aqui? Pode, não tem problema nenhum não. Você poderia fazer isso aqui se você quisesse. Ó. Ok? Multiplicando x. Legal? No final das contas, isso vai dar o mesmo resultado. Muito bem. Vou passar todo mundo para lá multiplicando o k. Como é que vai ficar? X é igual. O y passa multiplicando o k. O z ao quadrado também. E o w ao cubo, ele vai passar para cá. Não é isso que é uma fração, né? 1 sobre w ao cubo multiplicado por k, vai ficar w ao cubo aqui. Uma outra forma de você pensar também, que de repente seria mais prático, seria isso aqui, ó. X, y, z, w e k. Bom, como o meu x é o elemento que ele está comparando com as demais grandezas, eu vou isolar ele aqui, ó. X é diretamente proporcional a y, diretamente proporcional ao quadrado de z
inversamente proporcional ao cubo de W e existe K, que é a minha constante de proporcionalidade. Está resolvida a questão. Então você vem aqui e marca letra D. X é igual a Y vezes Z ao quadrado vezes K dividido por W ao cubo. Tranquilo? Bom, fica ligado aí que vai aparecer mais uma aula sobre proporção para a gente fechar esse assunto aí. Tá legal? Um abraço, obrigado pela atenção. Pode dar um print aí se quiser.